paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Tenha certeza, é um privilégio para mim estar aqui celebrando a boa palavra de Deus com você e podendo, de uma forma simples, porém contínua, podermos caminhar juntos. Nosso personagem do mês para a gente observar é Paulo, que também se chama Saulo, o Saulo que também se chama Paulo, e nosso tema do ano é dependência do Senhor. Então, nesse mês de agosto, nós estamos vendo na vida de Paulo a dependência do Senhor que ele viveu e o resultado que trouxe a ele. E eu já te pontuo que às vezes nós militamos e trabalhamos por resultados humanos, físicos, visíveis, temporais. Mas o que nós aprendemos com este homem é que a gente deve olhar resultados que perduram para a eternidade. E falando de ponto de vista ou de circunstâncias daquilo que é temporal e permanente, nós podemos pensar em coisas temporais, êxitos, conquistas, mas também podemos pensar em lutas. Quando nós olhamos para as coisas que são conquistas e que elas são temporais, a gente pensa, não é eterno, um dia acaba. Mas quando nós olhamos para as aflições também, precisamos pensar nisso. O que estou fazendo hoje convivendo com as aflições da minha vida, mas que vão cessar na eternidade? E o que estou vivendo hoje que não seja em tese uma aflição, mas que pode gerar uma aflição na eternidade? Então eu tenho que escolher qual a postura que eu vou ter. E falando sobre aflição, aqui no contexto e no cerne do capítulo 8 que Paulo escreve aos Romanos, ele fala de condenação que não há para quem está em Cristo, ele fala de postura na nossa vida que possa ser inimizade contra Deus, ele fala de sermos guiados pelo Espírito e aí então isso sacramenta que somos filhos de Deus. Ele fala que as aflições do presente século não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, e ele fala da esperança no nosso coração, e no capítulo 8, 28, ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou por seu propósito. Qual é o segredo, o cerne desse versículo? Amar a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se há alguém que não ama a Deus, essa palavra não diz respeito a essa pessoa, porque a palavra é clara, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente ou conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados com um propósito. Então o cerne é amar a Deus. Se uma pessoa sofre aflição e dificuldades, mas não ama a Deus, não diz respeito a essa pessoa. Mas se você ama a Deus, se você ama a Deus primeiro e acima de todas as coisas, qualquer coisa que aconteça na sua vida, seja aquela mais grave, ela vai contribuir para o seu bem. E óbvio, quando a palavra está falando daqueles que amam a Deus, ela já está determinando que não é uma questão de pecado, não é uma questão de transgressão, porque se a pessoa ama a Deus, como ela vai fazer algo que é oposto ao amor de Deus? É nesse contexto do capítulo 8 que o Paulo está falando sobre aquele que anda na carne não pode agradar a Deus, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, como alguém que diz amar a Deus pode praticar alguma coisa que é inimizade contra Deus? Porque a palavra é um contexto. Você está compreendendo isso? Ah não, eu amo a Deus, mas eu vivo no pecado. Então eu não amo a Deus. Eu não amo a Deus. Eu amo a Deus, mas amo as coisas mundanas. Então não amo a Deus. Você está compreendendo isso? Não é uma questão de, poxa, está dizendo isso para mim, de mim. Não, não é isso. É uma questão simples de análise bíblica. Então, Paulo diz, sabemos. Ele está falando de que não é uma coisa que só ele sabe. Está falando de alguém que se relaciona com Deus. Ele está dizendo que todo aquele que se relaciona com Deus sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o seu bem. Então,
Esse é o encaixe. Eu sei que até uma coisa adversa, uma coisa que inicialmente eu não aprecie, não goste, eu tenho condições de dar graças a Deus em tudo, porque eu sei que aquilo que eu não aprecio, que eu não gosto, vai de alguma forma contribuir para o meu bem. Daqui a pouco vai acontecer algo que eu vou compreender a razão daquele acontecimento e que aquilo contribuiu para o meu bem, porque me levou mais para perto do Senhor, mais para os pés do Senhor Jesus, me levou a ter uma compreensão mais objetiva da obra de Deus na minha vida. Você pode compreender isso? Eu também preciso compreender isso sempre. Não só a compreender textualmente, teologicamente, mas compreender na minha vida prática. Todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas. E aí eu já digo que se exime daqui, se retira daqui, o que é atitude de pecado? Todas as coisas, porque está falando de tribulação, está falando de vencermos fragilidades, de termos a ajuda de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou em uma tradução, em outra tradução, chamados com um propósito. Nós sabemos do propósito para o qual todos nós fomos chamados. E quem entendeu o propósito, atendeu igualmente ao chamado. Então o Senhor quer ministrar isso a mim e ministrar a você. Exatamente agora, essa dificuldade que você possa estar vivendo de trabalho, sobrevivência, relacionamento de família, desde que não seja causado por um pecado, uma transgressão sua, você pode saber que isso vai contribuir para o seu bem, que em algum momento você vai conseguir compreender isso. Até aquelas coisas mais terríveis, de acidentes, incidentes, enfim, tudo isso vai contribuir para o seu bem. É fácil de viver isso? É fácil de compreender isso no momento que está acontecendo? Não é. Você já deve ter vivido algo que no início ou no momento que está vendo você não compreendeu. E até relutou em dar glória a Deus, em glorificar a Deus por aquilo. Mas depois você viu o fruto, o resultado daquilo na sua vida, e você pode ver, poxa vida, eu fui aperfeiçoado em Deus. O salmista diz, foi bom ter-me sido afligido para que conhecesse mais o Senhor e a sua lei, a sua palavra. Olha só, que contraponto de vida. Então o que esse contexto está sugerindo é a nossa experiência em Deus, é nosso crescimento no Senhor. É justamente nesse contexto que Paulo também fala de esperar em Deus, esperar com paciência, com perseverança, sem desistir, sem voltar atrás. Que a glória do Senhor, que a graça do Senhor seja transbordante e que você, que ama a Deus, entenda e compreenda que todas as coisas que lhe acontecerem de adversidades, sim, vão servir para contribuir para o seu bem, porque vai gerar coisas divinas na sua vida. Exatamente enquanto estou falando com você, pode estar acontecendo agora. E você pode até estar dizendo, Senhor, eu não entendo por que essa luta, eu não entendo por que essa batalha, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Então, se você entendesse, você já teria o discernimento, mas já que você não entende, entregue ao Senhor, coloque aos pés do Senhor em oração e tudo vai dar muito certo. Que esta glória, que esta graça, que esta unção, que esse poder de Deus esteja aí presente na sua vida. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.